Bem, algumas pessoas me falaram, né, que o prazo para entrega dos questionários está sendo segunda-feira com os outros professores, e achei estranho, né? Achei estranho isso daí, porque o plano de ensino passado para a gente tem que ser até domingo. Mas, né, tudo bem. E o que vai acontecer? E algumas pessoas também perderam o prazo, né? Então, não precisa não, João. Por que eu não posso dar a resposta ainda, João? Tá? É porque eu vou dar um prazo extra no final do curso. Não era para eu estar falando isso, né? Mas na última semana lá, eu vou dar mais alguns dias para aqueles que não conseguiram fazer, tá? Então, mais 2 dias eu vou te dar, ou 3 dias, mas aí não vem mais com história, assim, perdão falar assim, tá? Mas não vem com história, eu só vou na segunda-feira, eu não tenho coisa. Gente, me perdoe, mas vocês têm que ir aí, né, se organizar, tá? Então vai ser dado no final, depois, que vai ser na próxima semana a quarta, e na outra já é a avaliação final. Aí eu vou liberar mais alguns dias, né? Vou liberar, vamos dizer assim, uns 4 dias. Aí nesses 4 dias, as atividades que estiverem faltando, né? Vamos dizer, a data que deixa eu olhar aqui para vocês. Ó, nós temos avaliação até o dia 21. Na próxima semana é a última, né? Daquelas atividades avaliativas. Dia 17 de outubro, tá? Dia 17 de outubro é a nossa última webconferência, não minto, penúltima, né? Mas é a nossa última avaliação parcial, né? É a nossa última avaliação parcial, que não é a prova, né, de vocês. Então, voltando aqui para o horário, então na semana que vem é a última avaliação. Como a avaliação final vai ser dia 28, eu acho que é assim, gente. Aí vocês me corrijam como é que está sendo nos outros módulos, né? A última semana de aula é que tem a avaliação final, né? É isso mesmo? Geralmente sim. É porque ela é online, né? Então, eu vou até perguntar isso pro Clodoaldo, né? Porque ele não me deu uma posição sobre esse negócio, né? Mas eu vou fazer assim, ó. Indiferente, eu vou deixar aberto o sistema depois do dia 21, que é o último. Eu vou abrir todos, desde o primeiro questionário até o dia 28, tá? Até o dia 28. Tá? Tá bom, então, João. Então, eu vou fazer assim, ó. A nossa última atividade de questionário assim, pelo nosso plano, pelo nosso guia de estudo, é dia 20, né? Aí eu vou deixar aberto todas elas, eu vou pedir para ele reabrir, né, falar com o designer, para reabrir até o dia 27, todas elas, né? Quando chegar no da semana que vem, eu peço, Marilson, que é o nosso designer, deixa elas abertas todas até o dia 27 de outubro, tá? Vou colocar também esse aviso lá, para que vocês saibam e também vocês podem avisar. E os tutores também avisar os alunos. Eu vou dar mais essa oportunidade, tá bom? Então vamos lá, nessa nossa aula. Gente, hoje
nós vamos falar. Ah, e também só dando um esclarecimento, a nossa aula gravada dessa semana demorou porque o serviço da RNP estava com problema na área de armazenamento das gravações, né? Eles tiveram que fazer uma análise de vulnerabilidade, que foi detectado um ataque no serviço de armazenamento de gravações. Olha só, gente, como esse negócio está grave e é importante a área de segurança da informação. Eles detectaram esse problema, eles suspenderam o serviço e começaram a analisar cada gravação, né? Se tinha algum código malicioso, algum problema. Aí isso demorou uma semana, porque eles tinham quase 20, era em torno disso, 20 tera para avaliar. Aí por isso que só na segunda-feira eu consegui disponibilizar, tá? Espero que não ocorra de novo um ataque, né? E dê tudo certo para que amanhã eu consiga disponibilizar. Mas se houver algum problema, eu aviso vocês. Então vamos iniciar. A nossa aula de hoje vai ser sobre criptografia e funções hash, que é o tópico da terceira semana da nossa disciplina de segurança da informação. Criptografia, né? A criptografia, gente, ela é formada por algumas terminologias, tá? Quais são essas terminologias, Neucileno? Primeiramente, o que é criptografia? Técnicas para codificar, decodificar informações, ocultando seu conteúdo de pessoas não autorizadas, né? Então, assim, a ideia principal da criptografia, gente, é atender o princípio da confidencialidade. Quando nós vimos lá na nossa primeira semana, né, a questão dos princípios de segurança. Então, a criptografia são mecanismos de segurança em que você codifica e decodifica a informação para que ela fique oculta, para quem não for autorizado ter acesso daqueles dados, tá? Criptoanálise. A criptoanálise é um conjunto de técnicas usadas para quebrar uma criptografia, expondo a informação ocultada por ela. Então, a criptoanálise, gente, é uma outra área dentro da criptografia e ela serve para verificar a resistência daquela técnica. Porque não adianta apenas você criar a técnica de codificação e decodificação para tornar oculta aquela informação para pessoas não autorizadas. Você também tem que verificar o nível de resistência dela a ataques. Então, por isso que você tem essa outra área, que é a criptoanálise, que faz essa verificação, né? Porque lembra, dentro da segurança, você não tem que esperar ter a vulnerabilidade, né? Ter o ataque. Porque se você lembra, você tem os três níveis, não é nem a vulnerabilidade, é o ataque. Você primeiro tem a vulnerabilidade, depois você tem a ameaça e por último o ataque, né? Então, a criptoanálise ela serve exatamente para isso, para você não chegar no nível de ataque, né? E se mesmo se haja um ataque, você tem uma resistência a esse ataque, né? Por isso que a criptoanálise é importante para a criptografia. E temos a criptologia. A criptologia, na verdade, é a área geral que engloba todos esses fenômenos relativos à codificação e decodificação de informações para ocultar das pessoas que não são autorizadas. Vocês podem perceber, né, se você não está vendo, acessa pela página da nossa sala virtual, o material, que a criptologia ela é formada pela criptografia, né? Nós já falamos, pela criptoanálise e a esteganografia.
A esteganografia, ela tem a mesma ideia de codificar, decodificar, mas ao invés de você utilizar técnicas de embaralhamento, você usa imagens para fazer essa ocultação da informação, tá? Dentro da criptografia, nós vamos ter os códigos e as cifras. As cifras, elas podem ser de transposição e substituição. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da aula. Já criptossistema. O criptossistema, ele vai ser o quê? Um conjunto de algoritmos ou mecanismos para realizar um tipo específico de criptografia. Então, o criptossistema, ele é a ideia, tá, que você tem de como fazer essa codificação e essa decodificação para ocultar a informação das pessoas não autorizadas, né? E um ponto muito importante da gente falar sobre, quando a gente fala sobre criptografia, gente, que ela é uma função inversível. Tudo que você codifica tem que ser decodificado, tá? Essa é uma propriedade básica da criptografia. Ela tem que ser uma função inversível, tá? Senão, você perde, né? E a principal função da criptografia ela é exatamente para você também a confidencialidade, como nós vamos ver, mas também questões de autenticação. E aqui, né, vamos falar sobre um das categorias, dos tipos de criptografia, que é a cifra simétrica. A cifra simétrica, gente, ou criptografia de chave privada, qual que é a lógica dela? Qual que é a ideia dela? Você tem uma única chave, que a gente chama de chave secreta ou chave privada, e essa chave secreta ou privada é compartilhada entre o emissor e o receptor. E o uso dessa chave secreta compartilhada é o elemento principal para a encriptação e a decriptação da mensagem, tá? Que ele chama essa mensagem, gente, quando está no emissor, antes de ir para o algoritmo de encriptação, de texto claro, tá? Quando ele é encriptado, né, o texto claro, junto com essa chave secreta compartilhada, que vai ser enviada, né, por um canal de comunicação para, ou mesmo um disco rígido que você está criptografando seus dados, para o seu receptor, o que acontece no receptor? Essa mesma chave que foi compartilhada com a origem, você utiliza para decriptar. E aí você vai ter de volta o texto claro. Mas nesse meio, você tem o texto cifrado. Então, resumindo, o elemento principal numa cifra simétrica é que a chave que você utiliza para criptografar o texto claro, ela é compartilhada. É uma única chave, tá? Que é compartilhada entre o emissor e o receptor. Para a gente entrar melhor na cifra simétrica, é interessante a gente fazer uma revisão de técnicas clássicas criptográficas, né? Claro que antes só existiam cifras simétricas, né? Chaves que é o que eu compartilhava entre a minha origem e o meu destino, tá? Dentro da cifra simétrica, você tem dois modelos principais de cifra simétrica, né? De mecanismos de desenvolvimento de cifra simétrica, que é as técnicas
de substituição e as técnicas de transposição. A técnica de substituição, ela é o quê? É aquela em que as letras do texto claro são substituídas por letras ou por números ou por símbolos. Então, como o próprio nome fala, você troca uma letra por outra letra ou por outro número ou por outro símbolo, né? Isso, gente, dentro da lógica da criptografia, você está invocando uma propriedade chamada propriedade da confusão, tá? A propriedade da confusão, ela procura exatamente como o termo fala, confundir, né, o atacante, mesmo que ele tenha o texto cifrado, ele não consiga fazer uma associação com o texto claro. Vou te dar um exemplo. Ele jamais vai saber que, por exemplo, um símbolo especial de cifrão, assim, não que ele jamais vai saber, mas ele não consegue facilmente fazer a associação de um símbolo de cifrão com a letra B, por exemplo. Não existe uma lógica para isso, tá? Então, a técnica de substituição, ela procura atender essa propriedade criptográfica, né, que é a da confusão. Aí ele cita algumas cifras clássicas, tá? Da cifra de César, quer dizer, da cifra da técnica de substituição. A cifra de César, a cifra de Playfair, a cifra de Hill, a cifra de Wegener, tá? E a outra técnica, gente, é a técnica de transposição. A técnica de transposição, ela vai fazer o quê? O texto permanece o mesmo, mas a ordem dos caracteres que são alterados, embaralhando a mensagem de acordo com um padrão. Então, ao invés de você substituir, você vai mudar a ordem desse texto, de forma que você vai embaralhar, né, esse texto claro. E esse embaralhamento, né, isso vai propiciar a segunda propriedade criptográfica, que é a da difusão. É exatamente isso. Que para a pessoa entender, quando você fez essa transposição, esse embaralhamento da mensagem, para ele chegar na posição correta, você vai ter que fazer permutações. E o custo de uma permutação, ela é exponencial, se ela for de tamanho n, né? Então, não é computacionalmente interessante, né? Mas o grande mistério é exatamente esse. Como tornar esse processamento, né, exponencial? E, como exemplo, a transposição colunar e a rail fence. E aí, pessoal, eu coloquei algumas coisas, eu vou falar aqui bem rápido, gente. Mas esse material tá bem fundamentado para vocês estudarem, até para fazer o questionário, tá? Cifra de César é uma cifra como a própria técnica de substituição. Eu tenho uma letra, ela é substituída por outra letra, outro número. E aí sempre, gente, vai ter uma lógica. Aqui no caso da cifra de César, você incrementa, tá? A letra A, aí ó, eu faço um deslocamento dela na parte de baixo, que é a substituição dela. A letra A vai ser a letra D, a letra B vai ser a letra E, e assim sucessivamente. Tá? A cifra de Playfair, você tem uma chave secreta agora, né? Você vai ter uma matriz 5 por 5,
Você vai colocar a chave secreta na linha, começando da primeira linha e primeira coluna, indo da esquerda para a direita, né? E aí você vai colocando letra por letra. Se não repetir, como é aqui no caso, ó, Monarch não repetiu. Se tiver letras iguais, a primeira vez que a letra aparecer, ela vai existir dentro da matriz. Se ela repetir, você não coloca, tá? Só a primeira vez que ela aparecer. Nesse caso, a nossa chave, que é Monarch, não tem palavra repetida. Então, eu coloquei toda essa palavra. Depois, eu coloco o restante do alfabeto que não foi colocado na palavra secreta. Por exemplo, A está na palavra secreta. Então, B, C está na palavra secreta. D, E, aí assim sucessivamente. E um outro detalhe, vocês não podem ver também até no material, o I e o J, pela questão de serem 25 elementos, e como nós já vimos, o alfabeto tem 26 elementos, o I e o J são colocados juntos. E a lógica do Playfair é o quê? Você vai pegar o texto claro e você vai olhar esse texto claro, o quê? Por duplas, ó. A palavra aqui, ó, é FUQO, MP, NX, SP, QH. E aí o que você faz? Por exemplo, FU, você vai ver linha F, coluna U, H. Então, o elemento que ele substitui a letra F é o H. Tá? Depois, ele vai substituir o... Aí, ó, para substituir o vai ser o quê? Coluna U, não, quer dizer, perdão, gente. Linha U e coluna F. Então, o U vai ser substituído pela letra E. Aqui agora, Q e O. Linha Q, coluna O. Substitui a letra Q pela letra X. E a letra O? Linha O, coluna Q. Eu vou substituir a letra O pela linha L. Tá? Quando é igual, ó, MP, linha M, linha, coluna P, né? Linha M, coluna P. Quer dizer, fica nessa linha aqui. Aí ele faz o quê? Ele vai indicar o elemento à esquerda de M, tá? A mesma coisa, então trocar M por L. No caso de P, eu vou linha P, coluna M. A mesma coisa. Pega o elemento anterior do elemento que eu quero trocar. No caso, vai ser o quê? O. E assim sucessivamente, tá? Que funciona a cifra de Playfair. A cifra de Hill, a troca, né? A substituição, ele se faz a partir de uma matriz que ele te dá, tá? Uma matriz quadrada, que ele utiliza para fazer a troca. Então, para cifrar Julie, né, dentro dessa matriz. Olha só, Julie, né, aí ele vai conhecer o quê? Aquela mesma lógica. Cada letra do alfabeto tem um número. Ele monta a minha matriz, né, ó, Julie. Ela é formada pelo quê? J é a letra 9, U é a letra 20, L é a letra 11, Y é a letra 24. Aí ele vai multiplicar essa minha matriz pela minha matriz quadrada, né? Essa matriz quadrada é a minha chave para fazer a minha cifra, né? Esse valor é constante, Neucileno? Não, né? O usuário, ele vai entrar com essa matriz que vai ser a minha chave secreta, que somente o receptor
O emissor e o receptor têm, né? Aí ele vai fazer o quê? Vai, como é uma matriz quadrada, ele tem que seguir a regra de multiplicação de matriz, né? Então, ele vai pegar os dois primeiros elementos da minha matriz de 1 por 4, né? Ó, 1 por 2, multiplica pela minha matriz quadrada, de 2 por 2. Faz a multiplicação, né? Ó, 9 vezes 11, 20 vezes 3, 9 vezes 8, 20 vezes 7. Faz manualmente 3 e 4. Então, a letra J vai ser substituída pela letra C, né? No caso, D, né? Eu fiz errado aqui, então ele começa com 0, é verdade, é 0 a 26. E aí, ó, D. E aí, 11 e 24, que é a outra parte. Mesmo processo. 11 e 24, ó. 11 mais 1, né? Vai dar o valor aqui, tá, gente? Os valores que você vai ter final, né? Aí ele vai fazer o quê? Né? Ó, 11 e 22. Nossa, meio louco. Ah, tá. É que ele faz o mod. Ele faz o mod, ó. Ele multiplica por quê? Vou explicar por que ele faz o mod. Ó, vai dar 159. Mas lembra, o meu alfabeto só tem 26 letras. Aí ele precisa encaixar nisso daí, né? Nas 26 letras. 159 não é uma letra, né? Aí vai vir naquela teoria, gente, vocês que já sabem programação, lembra? Cada tipo de dado tem uma range. Quando você ultrapassa a range, o que vai acontecer? Você volta para o valor inicial para iniciar, para voltar para a contagem. Então, o que vai acontecer quando eu faço o mod 26 do valor, que foi da multiplicação? Então, 159 mod 26. Ele vai te dar um valor dentro dos 26. E ele te retorna isso, né? Vai te dar um resto daquele valor. Resto não, é o resto, mod é resto. Então ele vai te dar o resto desse valor. E esse resto vai ser de 0 a 26, tá? E aí ele retorna. Então, dessa divisão de 159 mod 26, você tem o resto 3, né? Para ter uma divisão exata, faltam 3 números. Aí, por isso que é D. A mesma coisa aqui. Desse valor de 193 mod 26, ele dá esse valor. Já aproveitando isso, já vou falar uma curiosidade. O porquê que quando a gente viu na aula passada a questão das senhas, do problema dela ser só alfabética. Isso aqui é a prova. Olha só, quando esse meu número ele só pode ser alfabético, eu restringo o grupo para 26 valores que podem existir. Então, as associações que eu posso fazer na substituição para 26 valores é bem mais curto, gente. Então, eu promovo pouca difusão. Deixa eu só voltar lá no termo para eu relembrar o termo. Confusão, na verdade. Eu promovo pouca confusão, tá? Quando eu só uso letras. Porque a substituição delas, eu consigo fazer a associação se só são 26 letras. Agora, pensa, se eu conseguir utilizar para montar a minha senha, letras, números, letra maiúscula, letra minúscula, números e caracteres especiais. Eu tenho quase a tabela ASCII. Quanto que é a tabela ASCII? 255. Então, a pessoa conseguir fazer a associação com 255 números possíveis é bem mais difícil, né? Aí, ó, para você inverter, você utiliza o quê? A
matriz inversa da minha matriz chave. Você calcula ela e você utiliza ela para ter o texto claro, né? Vamos lá. A cifra de Wegener, ela é parecida com a cifra de Playfair, né? Que você tem que olhar direita e esquerda. Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai olhar o elemento, né? Você vai pegar o texto claro, dividir 2 em 2 e você vai montando, né? Vamos dizer que é FU, FU, ó, FU, aí troca por X e assim você vai fazendo, tá? Você tem essa grande tabela que vai te dando essa definição. Já as cifras de transposição, que é da dispersão, lembra? Ela vai pegar o texto e vai embaralhar esse texto, né? Não há uma substituição, ela embaralha ele para você utilizar, né? Aí, ó, eu tenho a chave secreta, que é megabuck, né? Ó, e você vai ter os elementos dela, ó. A mesma coisa, megabuck, e aí você vai colocando todos, ó, você põe toda a frase, né, ó, megabuck, please, ó, aqui abre a chave, e aqui o texto simples que você tem que criptografar, o texto claro. Please transfer on $1 million to my Swiss Bank account 622. Ó, a minha palavra-chave, né? Megabuck. E aí, a frase, ó, please. Ó, vejam que a minha chave secreta determina o tamanho da minha matriz, a quantidade de colunas que vai ter essa matriz. No caso, ela tem o quê? 7, não, tem 8 colunas, né? As 8 colunas. E depois você coloca o texto, ó. Parará, 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 ó. Olha a linha que vai haver, e falou do embaralhamento, ó. Você faz assim, ó. Vai colocando a linha da esquerda para a direita, de cima para baixo, de cima para baixo. Pam, 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 pam. Aí, faltou 4 colunas de auxiliando. Aí agora você termina de preencher com o alfabeto. A, B, C, D. Depois, gente, o que vai acontecer? Você numera, tá? A letra menor vai ser a primeira coluna, a segunda menor, a segunda, e assim sucessivamente pela ordem alfabética, né? Aí, a partir daí, você monta o texto cifrado. Quem que é a primeira parte? Eu pego a coluna da primeira, da primeira letra, a menor, letra A, primeira coluna, ó o texto cifrado. A, F, L, L, tananana. Depois a segunda coluna, depois a terceira, e assim sucessivamente até a última coluna, né? Que é a U, a 8. Ó. E aí você montou, né? Você decifrou o texto, ó. Você cifrou o texto, né? E a outra forma, gente, também de transposição, é a de Real Fence. A Real Fence, você define a profundidade da tua matriz e você vai utilizando diagonais. Ó, que no caso, a profundidade é de 3. Aqui o texto claro. E aí ele faz o quê? Ó? Faz uma linha, where, pula a outra linha, aí coloca apenas um elemento. Aí depois 3. Pula mais um elemento, 3, pula mais um elemento até completar. Aí vejam, ó, que no último só tem um elemento, ele deixa esse um elemento, né? E aí o que, que vai acontecer? Olha só, ele pega as linhas, ele vai criar as diagonais, aonde preenche completamente a profundidade, depois é vazio, depois somente o elemento principal da minha diagonal. E aí vai. E aí ele monta, ó. Where trilate social tá com lá e monta. Ele cifra a minha mensagem original.
A máquina de rotor também é uma outra cifra clássica de transposição, tá? Deixa eu aumentar aqui, vou mostrar para vocês, está muito pequena. Ela foi usada muito na Segunda Guerra Mundial, né? Lembra do filme lá, da máquina Enigma, da própria máquina de Alan Turing? Olha, vejam, por que ela é transposição? Ela vai mudando. E é uma coisa parecida, onde eu vou rodando e ele vai mudando a posição, né, do elemento. Ó. O 24, quando ele roda a posição, ele vai para cá. Aí o 24, ele vai vir para cá depois. Você vê que ele muda de posição, né? Ele é transposto. Quando eu dou uma rodada nela, ela vai mudando, até chegar na posição que o 24 vai ficar. Ó. Na última posição, que eu rodo o 24, ele vai para onde? O 24 vai para a última posição, ele vai lá para o 20, tá? Para mostrar isso aqui para vocês. Certo. Eu falei tudo isso para chegar nessa ideia, tá? Que é os princípios da cifra de bloco. Né? Tudo isso que a gente falou é para chegar na ideia que é usada hoje, que é da criptografia moderna. A criptografia moderna, o que, que vai acontecer? Deixa eu tomar uma água, gente. A criptografia moderna, ela tem toda uma lógica, né, que difere dessas técnicas que nós vimos. Porque com o surgimento do computador moderno, essas técnicas foram entrando em desuso, né? E a criptografia moderna ela vai trabalhar em cima daquelas duas propriedades, a confusão e a difusão, tá? Então, o primeiro tipo de cifra assim, do princípio de cifra de bloco, na verdade, o princípio da cifra simétrica, nem cifra de bloco, é a cifra de fluxo. A cifra de fluxo, o que é que ela faz? É diferente da cifra de bloco, tá? Aqui tá um pouco, não, tá errado. Na verdade, é os princípios da cifra simétrica. A cifra de fluxo, tá? O que é que você vai fazer? Você vai cifrar os dados byte a byte em sequência. Né? Ó, você cifra byte a byte com um fluxo de chaves. Ele vai ter uma chave que é gerada e você utiliza um conector Shor com esse byte e gera o fluxo cifrado. Esse tipo de cifragem, gente, de fluxo, ele é importante para aplicações elásticas. O que é uma aplicação elástica? É aplicação de stream, aplicação multimídia, aplicação de VoIP, em que ele pode, em que ele manda a informação, se vocês lembrarem de rede, na forma UDP. Para ele entregar, mandar o pacote. Se ele vai perder, aí ele retransmite. Mas é enviar o pacote. Ele não procura criar uma conexão confiável, como é o protocolo TCP, né? Então, as aplicações elásticas são as aplicações multimídia. Stream, VoIP, eles têm muito essa característica, tá? Que ele pode perder pacotes, né? Mas você tem que promover essa transmissão, né? Você não tem que ficar, não, eu vou ter que esperar estar ok para eu poder mandar de novo. Não, não dá. Não dá isso numa aplicação elástica, numa aplicação multimídia. Então, por isso que a cifra de fluxo é importante. Não tem como você trabalhar uma cifra de bloco. Você vai cifrando byte a byte desse fluxo que você está transmitindo. Inspirado na cifra One Time Pad, essa cifra, gente, apesar de não ter falado, ela utiliza a lógica de você criar uma cifra única
Isso seria o ideal. Tá? Na cifra simétrica, o ideal seria que essa chave secreta fosse única. Porque aí não teria o problema do ataque. Porque mesmo se o atacante descobrisse, você podia mudar a chave, já que ela é única. Tá? Aí, essa chave que ele cria no fluxo de chaves é feito por um gerador de números pseudo-aleatórios, né? Que tenta seguir essa lógica. E aí, você tem como exemplo de uma cifra de fluxo o protocolo criptográfico RC4, tá? E o protocolo criptográfico A5/1. Já a cifra de bloco, gente, tá? Ela, ao invés de trabalhar byte a byte, fluxo a fluxo, ela vai trabalhar com blocos de dados de mesmo tamanho, né? E esses blocos de dados vão ser cifrados a partir de uma chave, né? Tem um bloco de dados, né? Ó, que é esse meu texto claro, aqui ele pega um bloco de dados, aplica a chave a partir do algoritmo de cifragem de bloco e cria meu texto cifrado, tá? Esses blocos normalmente são de tamanhos de 64 a 128 bits. São mais adequados, essa técnica, para protocolos de rede, né, que você pode criar blocos, tá, de dados, arquivo em disco, quando você quer criptografar dados em disco, e você tem vários modos de operação. Nós vamos falar sobre esses modos de operação de cifra de bloco. E os exemplos de cifragem de bloco, DES, 3DS, AES. O AES é o mais conhecido, tá? A cifra de bloco que nós estamos falando, que é a principal, ela se baseia nessa teoria, que é a cifra de Feistel. A cifra de Feistel, o que ela faz? Ela pega um bloco de dados, gente, e divide ele, né, pela metade. Metade dele, a gente chama de bytes mais significativos, é a metade esquerda, é o L0. E o lado direito, são dos menos significativos, é o R0. Aí ele faz o quê? Ele, olha só, para causar confusão e difusão. Então, ao mesmo tempo, ele faz substituição e faz transposição. Ó, ele pega esse meu L0, a minha primeira metade, aí ele vai fazer o quê? Ó? Ele gera uma chave K0. E a parte da direita, ele passa o que ele chama de função de rodada. Nessa função de rodada, ele criptografa com a minha chave, a minha metade direita. Esse texto criptografado, ele aplica um operador XOR com o meu lado direito. E aí o que vai acontecer? O meu lado direito vai eu vou falar financiar, ó, vai alimentar a próxima rodada, a segunda rodada, com uma outra chave de rodada, chamada K1. O resultado disso, ele pega a minha metade original e faz um novo XOR. Isso, gente, ele vai fazendo, ó, em diversas rodadas, até a rodada N. Quando ele termina, e aí ele tem um texto cifrado. Vejam que esse processo de dividir o texto, de utilizar uma função de rodada com a minha chave, depois tem uma operação XOR, ele substitui, ele transpõe. Ele causa confusão e ele causa difusão. E
Para decifrar, lembra, ele tem que ser inversível. E aí ocorre o processo inverso. O lado direito, ele é utilizado no shore, que aqui era o lado esquerdo, e o lado esquerdo vai ser o que vai alimentar a minha função de rodada. E depois, a partir da segunda rodada da decifragem, o lado direito alimenta a função de rodada e o lado esquerdo alimenta o meu shore. Até a última. Na última, o lado esquerdo, ó, vai bonitinho de volta e o lado direito bonitinho de volta. E eu tenho a minha mensagem original. Ou exclusivo short, tá, gente? E aqui, alguns tipos de cifra simétrica. AES, é o mais conhecido, usa aquela chave de rodada, né, a partir de uma chave de 128 bits ou 256 bits. Né? Uma outra conhecida, a RC4, ó, 40 ou a RC4 128, que é para fluxo, que é para stream, né? VoIP, aplicações de música. Os modos de operação de cifra de bloco é bem interessante a gente saber. Como que você vai fazer essa cifragem? Aqui eu coloquei nessas próximas dois slides os principais modos de cifra de bloco, tá? Desde o modo ECB, né, que ele vai pegar cada bloco de 64 bits de texto claro, é codificado independente usando a mesma chave. Aí, ó, transmissão segura de valores isolados. Então, ele usa uma única chave criptográfica. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica. Ó, é a mesma chave. Ele vai pegar blocos, né, de 64 bits a partir do algoritmo que eu vou ter criptográfico e gera meu texto cifrado. Tá? Esse algoritmo, gente, criptográfico é a minha cifra de Feistel. Então, ele vai usar essa chave para alimentar a minha chave de rodada. E aqui dentro eu posso ter 10 rodadas, ele gera meu texto cifrado. Tá? Esse modo de encriptação é conhecido como ECB. O outro modo de encriptação, gente, é o Cipher Block Chaining, ou encadeamento de cifra de bloco. A entrada do algoritmo criptográfico é o shore dos próximos 64 bits de texto claro e os 64 bits anteriores de texto cifrado. Vejam, porque esse modo aqui, por você usar a mesma chave, você corre um alto risco de ser quebrado pela criptoanálise. Do atacante ir lá quebrar e descobrir, né, o teu texto claro. Essa técnica, transmissão de uso geral orientado a bloco, e também é utilizado em mecanismo de autenticação. Vamos lá ver como é que fica quando é o segundo. Olha só como é. Meu texto claro, minha chave, né? Aquela chaveona que você monta, pá, manda. Aí o que ele faz, ó? O bloco de texto, lá de 64 bits, 128, 256, tá? Aí ele tem um vetor de inicialização. Esse vetor de inicialização seria como se fosse uma outra chave que ele utiliza para causar o quê? Confusão e também difusão. Tá? E aí o que ele faz? Com esse vetor de inicialização, ele aplica, eu adoro o termo, ele chora, né? Aplica o shore entre o meu bloco de texto claro com o vetor de inicialização. Que já vai haver um embaralhamento aqui. Gerou esse novo bloco. Esse novo bloco, eu aplico a minha chave. E aí, a minha cifra de Feistel interna aqui, com as minhas rodadas. Gero o meu texto cifrado.
Só que aí o que ele faz o quê? Esse bloco de texto cifrado, ele é o meu próximo vetor de inicialização. A minha próxima segunda chave. Ó, aí vem para cá, ele faz o shor com o próximo bloco de bits, e aí, ó, a mesma chave gera o próximo bloco cifrado, que vai alimentar a próxima, e assim ele vai fazendo esse encadeamento. Quer dizer, mesmo que a pessoa saiba essa chave, gente, ela não vai saber esse vetor de inicialização que alimenta aqui. E aí, ó, para decifrar, ele vai pegar o meu mesmo vetor de inicialização, ó, desse último aqui, aí ele faz o quê, ó? Decifra com a minha chave. Na última fase, ó, lá que ele vai ter lá da minha cifra de texto, só aplica o short junto com o vetor de inicialização. E aí, ó, o texto cifrado daqui é usado como próximo vetor de inicialização. E assim ele vai decifrando. Veja, é uma função reversível. Lembra da propriedade que eu falei da criptografia? Que é uma função reversível? E aí você vai fazendo, gente. E isso para cada um deles. Tá? Não vou entrar em detalhes, senão a gente vai terminar só 9 horas da noite essa aula. Então, olha lá. Aí tem, ó, quando é utilizado com feedback, tá? Quando a saída é o feedback e quando eu uso um contador. Eu vou mostrar as figuras, é mais fácil, ó. Quando a cifra é o feedback, ó, vetor de inicialização, olha só como já é diferente. Eu uso o meu vetor de inicialização que gera, ele que vai ser o meu texto que eu vou colocar para a minha cifra de texto, de Feistel, e aí a minha chave secreta, lá o meu bloquinho, aí, ó. Aí, o texto, claro, o bloco, ele vai ter um shor com o que vai ser resultado da minha cifra de Feistel. E aí, esse resultado alimenta o próximo encadeamento, o próximo bloco. Aí, esse próximo bloco, ele vai ser encadeado com ele, tá? E aí continua até a próxima. Vejam que então, por isso que ele fala que é o feedback. Ele não utiliza o texto claro, o bloco do texto claro. Ele utiliza o vetor de inicialização como o bloco de texto claro para ele criptografar com a chave. E aí no próximo, ele pega, ó, essa soma de ovo exclusivo com o bloco de texto claro para alimentar ele. E na volta é o processo inverso. O vetor de inicialização, eu criptografo, na verdade deve ser decryption, né? Ele errou aqui. Eu criptografo, eu decripto, né? Com a minha chave. E aí, ó, o texto cifrado é que alimenta. E eu vou voltando. Tá? Então, é esse mesmo, né? Eu tô doido mesmo. É o mesmo algoritmo. Só que agora eu tô lembrando. Como ele vai criptografar com a chave, com o vetor de inicialização, ele vai usar o texto cifrado, ao invés do texto claro. Aí o texto cifrado, eu alimento o próximo. Esse último aqui, ó, ele pega aqui, joga o vetor de inicialização e criptografa, vai ter o texto claro desse daqui, ó. E aí, ele vai alimentar o próximo e vai fazendo. Ai, ai. Agora, quando a saída é o meu feedback, ó. A mesma lógica, né, ó, vetor de inicialização, a criptografia, cifra de fecho, tá. Vem para cá. Criptografa. Aí, ó, aqui, só que vejam, vamos ver a diferença, não vai dar, ó. Ele pega aqui depois que ele faz um ou exclusivo com o texto claro. Agora, né, no output feedback, ele pega o resultado do Feistel, da criptografia do vetor de inicialização com a chave, para alimentar o próximo. Por isso que ele é de output feedback. E o último, gente, ele usa um contador, ó. A mesma coisa, ó, um contador, ao invés de usar um vetor de inicialização,
ele usa um contador. Ó, e não há um encadeamento. Esse contador, que gera números pseudo-aleatórios, ele usa para criar os blocos. Ele faz a criptografia, né, com a minha chave secreta da cifra de Feistel. E depois soma com texto claro, para gerar o texto cifrado. Veja a lógica. Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Por que ele utiliza o counter? Porque o vetor de inicialização ele tem um problema. Ele vai ter um limite de quantidade de elementos que ele pode criar. Tá? Por isso que o counter ele é muito utilizado hoje em troca de chaves. Né? Se você for ver a autenticação hoje, é muito feita com criptografia, com troca de chaves. E ele faz uso disso. E aí, a chave pública. Gente, a chave pública, ela é diferente da chave simétrica, ela utiliza duas chaves. A chave pública e a chave privada. Tá? Da forma em que você criptografa a mensagem, você pode ter várias propriedades de segurança. Tá? Quando você, por exemplo, aqui, ó, o emissor, a origem, ela criptografa com a sua chave privada e manda para o destino a sua chave pública, e o destino recebe essa chave e decriptografa a mensagem, eu estou promovendo uma autenticação. Por quê? Porque aqui, quando ele criptografa com a chave privada, vamos lembrar lá da cifra simétrica. Quem vai poder ver essa informação dele? Só B. Mas B tem acesso à chave pública dele. Então, o que B vai saber é que essa mensagem foi enviada por A. Ele tem certeza disso. O que é isso? A propriedade de autenticação. A outra propriedade, gente, é da confidencialidade. A chave da confidencialidade é diferente. Olha só, você é o destinatário e quer receber uma mensagem de A. Olha só o que você faz. Você manda a sua chave pública para A. A criptografa essa mensagem com a sua chave pública. Você tem a sua chave privada. Quando você decriptografa, você vai saber o conteúdo. Mas só você sabe o conteúdo que A mandou. Então, é confidencialidade. E você pode ter as duas coisas. Você pode autenticar, que é o mais externo aqui, ó. Quando A criptografa a mensagem com a sua chave privada e manda sua chave pública para B. E depois ele pega a chave pública de B e criptografa essa mensagem, né? E quando B recebe essa mensagem, utiliza a sua chave privada. Então, nessa fase aqui, ó, eu estou provendo a propriedade da confidencialidade da mensagem. E nessa outra, mais externa, eu estou provendo a propriedade da autenticação. Então, vejam que a chave pública ela é mais completa. Você pode ter a confidencialidade, a autenticação, a confidencialidade e a autenticação. E aplicações de cifras de chave pública. A encriptação e a decriptação, a assinatura digital, tá? Principalmente para você ter o não repúdio, não haja negação nem da origem nem do destino da mensagem que foi enviada, tá? E a troca de chaves. Isso aqui é muito usado, gente,
em mecanismos de autenticação, né? Como o X509. Né? Quando nós estamos falando sobre LDAP, ele usa muito troca de chaves. Né? Outro exemplo de troca de chaves, Wi-Fi. Wi-Fi usa muito troca de chaves para criar a comunicação. E aqui alguns exemplos, tá? De cifras de chave pública. RCA, curva elíptica, Diffie-Hellman, DSS. O RSA, ele pode ser aplicado para encriptação e decriptação, para assinatura digital e para troca de chaves. A curva elíptica também, para as 3 aplicações. O Diffie-Hellman é mais uma aplicação de troca de chaves. O DSS é mais para assinatura digital. E aqui, ó, um exemplo que você vê muito quando você está vendo navegador. Você clica lá naquele cadeadinho. Aí ele mostra os certificados de segurança. TLS, ECDHE, RSA, AES 128. E aqui eu mostro, né, o que é cada um. Ó. O protocolo de segurança, CSSL, TLS, qual a versão dele. Depois, qual é o protocolo de troca de chaves que ele está utilizando. Tá? Depois, ele verifica a assinatura digital que está sendo utilizada, a cifra simétrica que ele utiliza, o modo de criptografia, se é CBC, se é EBC, se é OF, né, OFB, se é... Nossa, esqueci o outro. Counter. E aí, ó, por último, a autenticação de mensagem. Fechar os elementos. E aqui, gente, ó, as classes de cifra, ó, de protocolo, de troca de chaves, de assinatura digital, de modo de criptografia, né, de hash e de curva elíptica. O Diffie-Hellman, né, a troca de chaves, é bem interessante. E a questão da autenticação de mensagem. A autenticação de mensagem é um mecanismo ou serviço usado para verificar a integridade da mensagem. A autenticação garante que os dados recebidos sejam exatamente iguais aos enviados e que a identidade afirmada pelo emissor é válida. Então, essa forma criptográfica, né, a autenticação de mensagem, é para você prover a propriedade da integridade e da autenticação. E aí, ó, funções de autenticação, em 2 níveis de funcionalidade, no nível mais baixo, né, em cima dessas 2 coisas que eu falei. Então, gente, eu vou mais só mostrar para vocês aí, ó. Formas de você fazer essa autenticação de mensagem, né? Prover integridade, prover autenticação. Criptografia de mensagem. O texto cifrado da mensagem inteira serve como autenticador. Código de autenticação de mensagem. Uma função de mensagem e de uma chave secreta que produz um valor de tamanho fixo que serve como autenticador. Funções hash ou resumo criptográfico. Eu já falei em aulas passadas. Uma função que relaciona uma mensagem de qualquer tamanho a um valor hash de tamanho fixo que serve como autenticador. Então, esses elementos eles servem para aquelas 2 propriedades, integridade e autenticação. E aqui, ó, como ele provê isso. A criptografia de mensagem. Vem a mensagem, ele criptografa, depois ele decriptografa essa mensagem. Confidencialidade e autenticação. Tá? E aí, ó, quando ele utiliza, aqui, ó, só assimétrica.
quando ele utiliza a chave pública. Se ele criptografa com chave pública do destino e ele utiliza a chave privada do destino. Ele provê confidencialidade. Nós já falamos sobre isso. Quando ele utiliza a chave pública, ó, aquele modelo mais externo, a privada da origem e depois a pública do destino. Ele provê confidencialidade, ele provê autenticação e provê não repúdio, que é a assinatura. Tá? Isso tudo com criptografia de mensagem, simples, que nós já vimos. Né? Vou mostrar para vocês isso aqui. Eu até peço desculpa para a aula hoje estar sendo mais longa, até porque é muito assunto aqui hoje. Aí, ó. Aqui fala um pouco das consequências desses dois modelos, né? Desse modelo de criptografia de mensagem, né? Ó. Confidencialidade, né? E autenticação, ou né, da integridade. Ó, oferece a assimétrica. Aqui não vou ler, aqui está falando, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Aí ele explica exatamente o que eu falei. Agora, código de autenticação de mensagem. Olha só aquilo que ele falou. Ele tem a mensagem, ele tem a chave. Ó. Aí ele criptografa a mensagem com a minha chave. Aí, ó, ele vai ter a mensagem original e ele vai ter a mensagem criptografada. Ele concatena, gente. Tá? Aqui a minha mensagem. Aqui, vamos dizer que é a cifra de Feistel. Todas elas se baseiam na cifra de Feistel. Tá? E aí, ó, ele criptografa, né, a chave com a minha mensagem. Então, ó, a mensagem criptografada, a mensagem original. Concatena. Aí, ó, o que ele vai fazer? Essa mensagem que foi gerada dessa concatenação, tá, da minha mensagem original com a minha mensagem criptografada, ó, o que ele vai fazer? Ele vai criptografar com a minha chave essa mensagem, ó. Que aí depois o que ele vai fazer? Ele vai decriptografar essa mensagem, na verdade é isso aqui, ó. Ele decriptografa a minha mensagem, aí ele vai ter a mensagem original, e ele vai ter o quê, ó? Essa parte separada, tá? E aí ele vai comparar, tá? Então, aí é por isso que eu falo que é o código de autenticação. A autenticação é exatamente ele pegar essa mensagem, criptografar e concatenar. Aqui ele desconcatena e depois faz o quê? Ele decifra a minha mensagem, né? Ó, aqui ele tem a mensagem completa, ele vai comparar com a minha chave, ó, quer dizer, decriptografada. E aí, ó, quando eu quero autenticação e confidencialidade, ó, ele vai criptografar normalmente, aí, ó, ele vai encriptar. Ó, ele vai encriptar. Na verdade é isso, eu acabei confundindo. Aqui ele concatena. Tá? Ó, ele concatena, né? Com a minha chave secreta. Depois ele concatena de novo aqui, né? Por isso que é só para autenticar, certo? Agora, se eu quero confidencialidade, aí, ó, além de concatenar, ele vai encriptar. É parecido com o outro. Se vocês olharem, é muito parecido. Ó, com esse daqui, ó. Se você olhar depois, ó, aqui dentro ele criptografa, né? Ó, então ele confidencializa e aqui na parte externa ele autentica por meio dessa concatenação, né, desse código de autenticação de mensagem. E aqui, ó, ele autentica e confidencializa e liga o texto cifrado, né? Ó. Ele vai, ó, concatena, primeiro ele criptografa a mensagem com a chave 1, depois ele concatena, né, ó, e manda, aí compara a chave, tá? E a função aí, ó, aqui vai explicar melhor para vocês. E a função hash. A função hash, eu quero chegar aqui. Ele é uma função irreversível, tá? Então você não tem como voltar. Então, ó, a função hash, você pode usar ela para autenticação e confidencialidade, ó.
Você aplica a função hash, ó, nela, na mensagem original, ó, você aplica primeiro uma função hash aqui, depois outra função hash aqui, você vai criptografar. Depois você decripta essa mensagem, e aí, ó, essa função hash aqui que veio, ó, você faz o quê, ó? Você cria a função hash da mensagem original e depois você pega na versão lá, ó, e você aplicou o hash. Na verdade, gente, deixa eu explicar. Você concatena, perdão, tá? Concatena aqui, aí concatena mensagem com essa mensagem e aqui que aplica a função hash. Aí depois você pega dela aqui. E aí, ó, a mesma coisa, só autenticação. Concatena, criptografa. Aí você tem a função hash aqui, ó, dela. E aí, gente, você vai tendo para cada uma delas, tá? Essa parte de função hash eu expliquei mais rápido, mas lá na nossa sala virtual, por causa do tempo também, né? Vocês já devem estar tudo cansados. Essa parte é bem pesada, mas é importantíssimo para que vocês entendam, tá? Quando você vai configurar um certificado digital, gente, né? Ou configurar mesmo é quando você vai desenvolver uma aplicação e você tem que configurar a parte de criptografia da tua aplicação. Você tem que saber esses elementos, né? Você não tem que saber desenvolver uma criptografia, mas você tem que saber o que ela é e o que ela provê para aquelas propriedades que você precisa. Autenticação, integridade, confidencialidade, não repúdio, tá? E tem um vídeo que eu coloquei lá da Univesp que ele explica bem detalhadamente cada um deles, a função hash, o código de autenticação de mensagem, a cifra de chave pública, a cifra privada, tá? Eu indico vocês verem para solidificar o conhecimento de vocês desse tópico da semana, tá? Que ele é bem pesado comparado com os outros, tá? Então, gente, seria isso. Alguma dúvida? Boa noite, professor. Boa noite. Você concorda que a autenticação, não é autenticação, a criptografia, ela está atrelada ao custo computacional? Sim, Ou, certíssimo. ou seja, não há criptografia segura com a evolução da tecnologia. Ou seja, Uhum. os processadores mais potentes vão quebrar essas criptografias com mais facilidade. Ou seja, precisa da evolução dessas criptografias de acordo com o custo computacional. Correto? Exatamente, correto. Essa era a minha dúvida, então. Não, tanto que se você pegar, falando sobre o Wi-Fi 6, ele já vem com um novo padrão, o WPA3, né, que envolve vários desses mecanismos que nós falamos hoje, né? Então, você só sabe, não, eu vou configurar o meu, vamos dizer que você está montando a sua rede sem fio lá da sua empresa, né, já com o padrão Wi-Fi 6. Aí você sabe, tem o WPA3, mas por que eu vou usar o WPA3? Tá me entendendo? Porque é importante você entender esses elementos. O que uma função hash? O que é uma cifra de fluxo? Mais alguma dúvida, gente? Não quero tomar o tempo do pessoal aí, mas também é uma coisa que me intriga. É, a inteligência artificial, você acha que vai influenciar um dia na nossa criptografia? Ou seja, o Line Machine, esse estudo do hábito da máquina, do pensamento do ser humano com a máquina, um dia vai entrar nessa área de criptografia e tentar, de modo assim, como engenharia social, descobrir essa criptografia do que a pessoa está pensando. Estou viajando bem longe, vamos dizer assim, né? O jeito e o estilo
de uma pessoa, pegar dados que nem hoje a Google pega, que você fala, pensei em comer uma pizza e vem nessa TV vários anúncios de pizza. Então, de acordo com o modo da pessoa, da personalidade da pessoa, ela tentar descobrir essas chaves? Olha, a criptografia eu acho mais difícil, tá? Porque aí seria mais engenharia social, né? Um ataque de engenharia social. Ele vai se comportar, isso já até existe hoje, né? Algumas ferramentas de IA que simulam voz, né? Você pega a voz da pessoa e aí você utiliza a sua voz, ela faz o processamento que a sua voz fica igual daquela pessoa. E aí você manda áudio para a pessoa, achando, eu fui sequestrado, você me ajuda. Aí a pessoa ouve, parece a voz do seu filho, parece a voz de um parente seu, da sua esposa, e você cai no golpe, né? Ou da imagem do seu rosto, né? Por meio disso aí sim, mas da própria criptografia é mais difícil, porque a IA, o machine learning, ele é mais assim com relação a ataques criptográficos, eles são ataques mais matemáticos, tá? E não assim de comportamento. Eu digo mesmo até a escolha da chave, Não, né? mas não é, porque a escolha da chave é, quem faz é o próprio sistema, por meio de dois certificados digitais. Entendi. Né? Eu não Cada teria. navegador tem um certificado digital e o servidor tem o seu certificado digital. Então, para eles conversarem, entra naquilo que eu falei, da troca de chaves, das aplicações de chave pública. Sim, Então, que nem um site de compra, né? antes de ter a conexão, primeiro a troca dessas chaves. Ok. Então tá, gente. Eu vou encerrar por aqui, vou desligar a gravação.